Por 12 semanas, livre de carrapatos, de pulgas e você livre da preocupação com estes parasitas. Agora pare de imaginar e dê Bravecto pra ele. Bravecto é o único comprimido que elimina carrapatos e pulgas por 12 semanas e ainda tem sabor agradável para os cães. Fala aí, Bob. Ele quis dizer que Bravecto é seguro, fácil de tomar, não sai no banho e não deixa o pelo melecado. Bravecto é da MSD Saúde Animal. Consulte sempre o médico veterinário. O Sicoob Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas e no final do ano o lucro é dividido entre os cooperados. Além disso, eles contam com atendimento diferenciado e personalizado que é a nossa marca registrada. Para saber mais, procure uma agência mais próxima ou acesse sicoobiunimais.com.br/coop/metropolitana ou nas nossas redes sociais. Sicoob Unimais Metropolitana, há 25 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. A partir de agora, Entre Linhas. Apoio MSD Saúde Animal, melhorando sempre a vida das pessoas e dos animais. E Sicoob Unimais Metropolitana, há 25 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Agora 8 da manhã, 34 minutos. Bom dia para você que está sintonizado em 92,5 da Santos FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Entre Linhas. Confirmando 8 da manhã, 34 minutos. Bom dia para você que está conosco em 92,5 da Santos FM na cidade de Santos, em toda a Baixada Santista e pelos 4 cantos do planeta, via internet no santosfm.com.br ou através do nosso aplicativo disponível na Apple Store e na Google Play Store, começando a edição desta terça-feira, 28 de janeiro de 2020, edição de número 1009 do Entre Linhas, que você ouve em reprise logo mais a partir das 2 da tarde em bocnews.com, canal de áudio do Boqueirão News, um dos importantes jornais aqui da nossa região. Curta também as nossas postagens em facebook.com/entrelinhas no rádio. Lembrando que o programa já está ao vivo também com imagens na nossa página no Facebook. Você pode curtir, compartilhar, mandar a sua participação. Lembrando que assim que o programa terminar, a live fica salva e é possível assistir novamente quantas vezes quiser. O programa desta terça-feira recebe mais uma vez o jornalista Fernando De Gaspari, que vai me ajudar na entrevista de hoje e também comentar os assuntos do futebol. Ontem o Santos jogou contra o Guarani e o pessoal não está muito empolgado por enquanto com o rendimento do time, mas é preciso ter paciência. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Fernando, obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, Alex, bom dia ao nosso convidado e bom dia aos ouvintes. Muito bem, nosso convidado que vai falar muito sobre a saúde dos olhos, afinal de contas nós estamos no verão, muita gente pensa que está protegida, mas nem sempre está, né? Além, é claro, de outras dúvidas que vão surgir sobre o tema, a gente recebe aqui o Dr. Fabrício Mourão Perino, médico oftalmologista. Dr. Fabrício, obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, prazer mais uma vez estar aqui com vocês e à disposição de todo mundo. Muito bem, daqui a pouco vamos iniciar os debates do programa de hoje, mas antes vamos prestar serviço aqui para o nosso ouvinte, começando com a situação da travessia de balsas entre Santos e Guarujá na manhã desta terça-feira, e segundo as informações oficiais da Dersa, que ontem, né, teve entrega de uma balsa reformada, né, depois de um ano parado e de 3 meses em reformas, mais uma embarcação está à disposição. Neste momento, inclusive, temos 7 operando entre Santos e Guarujá, mas ainda assim o tempo de espera é acima do considerado normal, 30 minutos do lado do Guarujá, 25 minutos do lado de Santos. A travessia Santos Vicente de Carvalho também tem uma condição um pouco complicada, são 2 embarcações apenas operando e tempo de espera de 20 minutos em ambos os lados. Ontem, o secretário estadual de Transporte e Logístico, João Otaviano, falou que temos 2 embarcações prestes a serem entregues, né? E que esta travessia terá sua condição revitalizada em breve, né? Um reforço no atendimento às pessoas na Santos Vicente de Carvalho. Já a travessia Bertioga-Guarujá tem uma balsa operando e tempo de espera de 30 minutos em ambos os lados. Atualizando aqui as informações do Sistema Anchieta Imigrantes, o último boletim divulgado pela Ecovias informa que o tráfego está lento na chegada a São Paulo pela via Anchieta, do quilômetro 20 ao 17 e do 13 ao 10, ambos por excesso de veículos. Pelo mesmo motivo, a lentidão na chegada à capital pela rodovia dos Imigrantes, do 16 ao 14. Nas outras rodovias e trechos do Sistema Anchieta Imigrantes, tráfego normal. Caminhões que forem seguir para São Paulo devem acessar o trecho de serra da via Anchieta. O tempo está bom e a visibilidade também é boa
A operação em vigor neste instante é a normal 5x5. A descida pode ser feita pelas pistas sul da Via Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece pelas pistas norte das duas rodovias. 8h37, como eu falei agora há pouquinho no início do programa, logo teremos a nossa janela esportiva no segundo bloco para falar do Campeonato Paulista, com a vitória do Santos ontem sobre o Guarani em Campinas, um jogo que foi muito esquisito, né? O Santos fez 1-0, aí o Guarani teve um jogador expulso no começo da segunda etapa, parecia que ia ficar fácil, mas complicou. O Guarani com 1 a menos, deu um sufoco danado no Santos e só saiu o gol da vitória, porque houve lá um gol contra do Pablo, lateral do Guarani, salvou a pátria e o Santos dá uma respirada com 4 pontos no Campeonato Paulista. Quinta-feira tem a Inter de Limeira na Vila Belmiro, naquele horário, 7h15 da noite, né? A rodada que já começa nesta quarta-feira, daqui a pouco falaremos sobre estes temas. E só para terminar, já que eu citei a questão das balsas, né? Ontem o governador João Dória esteve aqui em Santos, na entrega do Poliesportivo M. Nascimento, anunciou liberação de verbas aí para a saúde, especialmente para o Hospital dos Estivadores, e disse que agora para fevereiro, né, nós deveremos ter novidades a respeito da ponte que entre Santos e Guarujá, que teve aí um detalhe sendo revisto no projeto, e reforçou a ideia de que a ponte servirá às necessidades imediatas, porque não haverá a entrada de dinheiro público, será uma extensão de parceria com a Ecovias, e ainda reforçou, né, segundo ele, não há necessidade de se inviabilizar no futuro a construção do túnel, e este túnel aí seria aqui onde temos a travessia de balsas. Enfim, vamos aguardar, tomara que esta situação se resolva também, porque as questões de mobilidade urbana, elas são muito importantes. A gente percebe, né, cada vez que algo fora do comum acontece, como ocorreu lá na Ponte dos Barreiros, a gente percebe como a região sente, né? Então, se puder melhorar esta travessia, está melhorando segundo as autoridades, né, com novas embarcações. Se tiver a travessia seca, melhor ainda. Muito bem, 8h40, doutor, eu sei que o senhor vai falar aqui sobre a questão dos olhos, né, da proteção aos olhos, a questão do uso correto de óculos, especialmente os óculos de sol, né? Mas a comunidade médica mundial anda aí preocupada. O senhor, mesmo não sendo a sua especialidade, à distância, está preocupado com essa coisa aí do coronavírus, né? O profissional da saúde como um todo, né, fica atento para essas condições. O Fernando, que é um jornalista que está estudando nutrição, e nós, né, sempre falamos que às vezes a gente desenvolve certos tipos de problemas, talvez por ter uma imunidade mais baixa, né, por não ter uma alimentação correta, enfim, algumas situações que poderiam ser evitadas, mas assim, profissional da saúde, não sendo sua especialidade, vendo à distância, a gente já passou por situações parecidas como esta, né? Lá atrás, a gente vai lembrar da gripe suína, o pessoal ficou apavorado e tal. O senhor está preocupado com isso? Falando como cidadão, como um homem da saúde, está preocupado ou acha que é possível controlar isso em médio prazo, doutor? Traz um certo grau de preocupação. Eu tenho acompanhado, eu tenho até entrado um pouco até em jornais americanos e da Europa para tentar manter um pouco mais atualizado. Na verdade, é um pouco difícil ter acesso a essas informações, porque a China é um país um pouco fechado, né, e um regime um pouco mais fechado. Então, acesso às informações locais você tem assim por vídeos de pessoas que moram lá, tudo, né? Mas, ao que parece, não é uma infecção igual a MERS que nós tivemos ali em 2008 e que ficou ali na região do Oriente ali, e igual a SARS que nós tivemos em 2001, que foram infecções um pouco mais agressivas. Mas, pelo que se sabe, é uma infecção que está se alastrando muito rapidamente, né? Eles não sabem ao certo qual é o potencial de transmissão de uma pessoa que tem a doença, e nem tampouco tem certeza se a pessoa só precisa apresentar sintomas para poder transmitir a doença, o que deixaria o cenário um pouco mais preocupante. Se uma pessoa está sintomática e transmite sintoma, é uma coisa. Se uma pessoa está num período de incubação, que é o período que você tem antes de desenvolver os sintomas, e você já pode transmitir a doença a outras pessoas, o problema se torna muito pior. Porque você não sabe aquele período anterior do início da doença, que foi no final do ano, ali perto do 31 de dezembro, se já haviam pessoas transmitindo a doença e você não sabia. E até você fechar, restringir a movimentação de pessoas, o comércio de produtos, de animais, se torna um pouco mais preocupante.
Parece que eles estão calculando que uma pessoa doente pode transmitir essa doença para outras 2 ou 3 pessoas. Então você já tem focos da doença nos países ao redor da China, Sri Lanka, na Índia, já tem casos na Coreia, no Japão, no próprio Estados Unidos, por causa da movimentação de aeroportos, né? Então chega a causar uma certa preocupação, apesar de ser um vírus aparentemente menos letal do que os outros, é uma extensão do coronavírus, que na verdade fazia parte também da doença da SARS, mas é uma doença preocupante, porque está se alastrando muito mais rapidamente do que as outras, né? E no hemisfério norte agora a gente tem o clima um pouco mais frio, né? Que favorece, isso favorece a propagação do vírus. Tem alguns pontos que preocupam um pouco mais a situação. É o Ano Novo Chinês também. Então é uma época de movimentação constante de chineses ali. Eles já têm um índice populacional muito grande. Então essa movimentação de aeroportos, estradas, ferrovias, rodovias acaba sendo muito mais intensa. De que forma as autoridades brasileiras devem ou deveriam estar se preparando, na sua opinião? Eu acho assim que deveriam estar se preparando até um pouco mais. Eu não sei como estão assim, mas eu estou vendo que talvez o problema. Você vê, a Organização Mundial de Saúde, 2 dias atrás, 3 dias atrás, ela classificou o vírus como potencial de pandemia global e moderado. E no mesmo dia, praticamente, menos de 24 horas depois, já mudou para alto. Ou seja, eles estão classificando o vírus como um potencial pandêmico grande. Mas a taxa de letalidade é preocupante? Ainda não se sabe ao certo qual é a taxa real de letalidade. Está girando em torno de 2,8%, 3%. A taxa de mortalidade do vírus da MERS, que foi em 2008 no Oriente, ali girava em torno de 30%. E a taxa de mortalidade da SARS girava em torno de 10%. Mas ainda não se tem muita notícia, né? A China, a gente percebeu agora que a China está mentindo, né? Para ser bem claro, né? A China está escondendo o prefeito os da dados. cidade, onde é o epicentro da doença, pediu renúncia. Ele renunciou porque ele se intitulou incapaz de transmitir as notícias ao tempo que elas necessitariam. A gente não imaginava que isso fosse acontecer agora, né? Aconteceu no Chernobyl, né? Até o mundo descobrir que aquilo tinha acontecido lá, o estrago já era muito grande. Pois né? Mas a China vive uma ditadura socialista, então não é de se estranhar que esteja escondendo as coisas. E está no potencial, na verdade, até um cenário meio antagônico, né? Eles vivem uma ditadura até certo ponto socialista, mas é um país que está crescendo demais, aberto ao capital. Então, talvez eles pensem nas duas maneiras, né? Eles agem como uma sociedade socialista, na medida que eles fecham as fronteiras e isolam o pessoal lá para fazer a contenção do vírus. Mas a informação não é transmitida globalmente. Então você não consegue saber ao certo qual é a real situação. Parece, pelos vídeos que eu andei pesquisando de moradores lá, que a coisa é um pouco pior do que se está passando. Mas eu não sei até que ponto isso pode ser preocupante ou não. Eu tive a notícia ontem de que tem uma pessoa internada em Belo Horizonte com suspeita de coronavírus já. É uma pessoa que um outro Wuhan. caso, não é aquele outro que o governo até fez uma entrevista coletiva semana passada. Não, esse é um novo caso. Parece que é uma jovem que esteve em Wuhan um tempo atrás, 15 dias atrás, e pegou um voo para cá, provavelmente nesse período que eu falei para você de incubação, que a doença ainda não estava tão assim na mídia, e está desenvolvendo sintomas. Chegou aqui com febre alta, com um pouco de falta de ar, e está internada lá e estão aguardando agora a investigação do vírus. Mas até certo ponto preocupante, porque talvez o Brasil não esteja tão preparado assim como esses países, na medida que se você tiver, ainda mais em Belo Horizonte, que está acontecendo agora esse problema das enchentes, das chuvas muito fortes, né? Então a gente percebe que a situação de Belo Horizonte não está muito bacana para talvez ter uma notícia tão desagradável quanto essa. Né? A própria questão sanitária, né? Que as pessoas ficam mais suscetíveis a desenvolver um outro tipo de questão. Agora, Fernando, você sabe, eu tenho aproveitado essa tua nova faceta, o homem da nutrição, né? Eu, lendo algumas notícias, tem alguns casos letais foram em pessoas que tinham uma imunidade realmente mais baixa, especialmente pessoas de mais idade. E a gente sabe que a questão da imunidade, ela depende de uma série de fatores, mas primordialmente a alimentação tem um peso muito grande nisso, né? Pessoas que, por exemplo, não tô entrando nem no mérito se você está em forma física bem, se você está bem fisicamente, está gordo, está magro demais, enfim, não é isso. Mas tem gente, por exemplo, que não come nenhum tipo de verdura, legume, né? E que a gente sabe reconhecidamente que isso faz a diferença nessa questão da imunidade do cidadão. Então hoje, não sei, a gente poderia falar o quê para as pessoas? A próxima campanha de vacinação contra a gripe
certamente é aquele vírus modificado a partir do que veio ao longo do ano passado. Não vai, essa próxima vacina da gripe não vai ter efeito contra um vírus como esse. Então, em tese, além daquelas dicas de higiene, né, lavar a mão, né, cuidado com os lugares com muita gente, aglomerações e tal, eu acho que as pessoas têm que ter a noção de que é importante agora, mais do que nunca, fazer um esforço, né, e ter uma alimentação que proteja o organismo um pouco mais, né? O doutor pode até me ajudar aí nisso, mas o que se sabe é que o principal macronutriente que é responsável pelo sistema imunológico é a proteína, né? Sim. E quando a gente fala em macronutrientes, só para o ouvinte entender que nós temos 3 macronutrientes, que são os lipídios, as gorduras, os carboidratos, que é a maioria das coisas que a gente está acostumado, né? O pão, etc. e tal. E as proteínas, que são basicamente as animais, frango, peixe, carne, e as vegetais, que a gente tem bastante no feijão, tem no grão de bico, tem na lentilha, né? Então a proteína é o macronutriente responsável pelo sistema imunológico. E às vezes a gente acaba deixando de lado, né? A gente vai na pizza, a gente vai muito nesse tipo de coisa, no Fast pão, food, né? no pãozinho, né? Pão com café com leite e tal. Mas o ovo é proteína, né, gente? Aliás, bastante consenso aí é que a melhor proteína, a mais completa, é o ovo, o alimento mais completo, né? E é barato, né? Então a gente tem que se atentar, sim, não só à higiene, mas a ter uma dieta equilibrada, né? E atendendo essas necessidades do corpo e o sono também, né, doutor? Sim, as pessoas essencial, né? no nosso dia a dia de hoje, a gente acaba ficando no celular, dormindo 5 horas, 6 horas por noite, e isso não é o ideal para você ter um sistema imunológico fortalecido. Aliás, faz mal até para os olhos, né, doutor? Com certeza, no né? escuro, né? Você está já sim. com o teu organismo se preparando para entrar na fase, aí você fica lá no celular, na cama, notebook. olhando aquela luz forte, né? Isso já faz uma conexão também com a sua área. Não é bom em nenhum aspecto, né, doutor? O sono é importante para tudo, né? E respeitar aquele período de 8 horas de sono. Claro que isso varia de indivíduo para indivíduo, né? Tem pessoas que com 5, 6 horas de sono já se sentem bem, isso é uma coisa muito pessoal. Mas respeitar sempre o seu horário de sono, né? Ter um sono de qualidade, tem gente que precisa de mais também, não tem nada de errado. Não tem não. Só se habituar, se adequar a essa questão do sono que te faz acordar melhor e mais produtivo. Dizem, né, que uma noite de sono mal dormida você demora 7 para recuperar, né? Eu devo estar devendo aí até uns 15 anos da minha vida. Eu estava pensando nisso agora, porque chegou o final de semana, quando eu estou de folga, Fernando. Agora, esse ano especialmente, estou acordando ainda mais cedo, que meu filho agora entra na escola às 7, antes ele entrava às 7h30. Então, ontem eu acordei 10 para 6. Hoje eu arrisquei às 6 horas, às 6 da manhã deu certo. Mas chega no final de semana, você dorme e parece que não descansou. É verdade. Né? E isso quando você não acorda às 8 horas da manhã no sábado. Dá um nervoso isso, dormir, né? Você tá indo dormir que horas, Você Alex? pensa assim, é hoje que eu vou acordar 10 da manhã no sábado, aí 7h30, 8 horas você tá de pé. Então, mas o detalhe é a hora que você vai dormir, né? Eu não consigo dormir antes de meia-noite, muito dificilmente. Então, aí que tá, né? A gente precisa começar a desligar, né? Ontem, por exemplo, por causa do jogo, eu fui gravar depois da partida e fui dormir, era perto de meia-noite. Tô tentando não passar da meia-noite, mas o meu normal é no mínimo meia-noite. Não é muito bom, né, doutor? Mas eu acho que na verdade, talvez seja até um problema muito mais comum do que a gente imagina, né? Eu brinco até quando eu converso com algumas pessoas que parece que o mundo está passando mais rápido, né? Então, às vezes você está em casa, você chega do trabalho, toma um banho, janta, conversa com a tua esposa, você olha no relógio, é 11 horas da noite. Então não é difícil, às vezes, você trazer o teu horário para 9, 9h30, 10, tentar dormir esse horário. Às vezes o seu corpo não se habitua, né? A minha rotina era um pouco diferente em conta dos plantões que a gente dá, né? A parte da medicina, os médicos, né? No começo de carreira aí dão muito plantão. Então, o meu sono passou a ser muito desregulado porque a maioria dos meus plantões eram noturnos. Hoje eu tenho um sono muito leve, então qualquer coisa que acontece ali, minhas filhas às vezes acordam, reclamam um pouquinho, eu já acordo junto. Então, a qualidade do meu sono ela não é tão produtiva, eu percebo isso no meu dia a dia, entendeu? Isso é muito importante. São tantas as dicas que a gente tem para viver um pouco melhor, mas temos aqui um médico falando que se nem ele está conseguindo, às vezes, né, levar o pé da letra que deveria, a gente se sente até um pouco mais, né, um pouco menos culpado de não conseguir. Mas é óbvio que você precisa se esforçar. E aí até entrando, já que eu citei
porque nós vamos falar da questão da proteção dos olhos no verão, provavelmente no segundo bloco, porque a gente acabou enveredando aqui para outros temas, do uso correto dos óculos, enfim. E a gente entrou no aspecto do telefone celular, né, doutor? Já existe algum tipo de estudo que aponte déficit de visual das pessoas, de haver algum tipo de complicação pelo uso excessivo de telas, não só do celular, tablet, computador? Às vezes o cara passa o dia inteiro trabalhando, a gente que é jornalista, né, Fernando, em redação, olhamos para o computador o dia inteiro, aí à noite ainda, né, no caminho para casa, à noite acabamos olhando muito para o celular, enfim. Existe uma preocupação dos oftalmologistas nesse sentido por conta do excessivo uso de telas? Sim, na verdade, talvez o excessivo uso de telas, celular, notebooks e iPads, enfim, a preocupação maior assim com relação à visão é o fato de você exercitar muito mais a sua visão próxima, principalmente em crianças, do que você exercitar a sua visão à distância, né? Na verdade, o nosso olho, como uma máquina muito complexa, ele necessita ao longo do desenvolvimento, isso geralmente do 0 aos 8 anos de idade, que você exercite a sua visão tanto para ambientes próximos quanto para ambientes mais distantes. É isso que faz você adquirir o potencial de desenvolvimento de visão, né? Então a maior preocupação hoje com os notebooks, os smartphones, enfim, é porque as pessoas deixam um campo de visão muito restrito, 30, 60 centímetros, e às vezes esquecem de exercitar esse período, principalmente em crianças. Então, na verdade, isso vem no caminho, o uso de celular e smartphones, notebooks, é pelo fato de você restringir sua visão a ambientes próximos. Tanto é que tem um estudo no Japão, se não me engano, que mostra que o índice de miopia nos países orientais é muito maior do que os ocidentais, muito em conta do regime de estudo deles ser um regime normalmente integral. Então a criança fica muito tempo estudando, não necessariamente no smartphone, mas estudando, lendo. Então você pode desenvolver, é isso? Pode. Pode, porque quando você fica, principalmente 0 a 8 anos de idade, né, esse período infantil, ainda mais agora com o advento dos smartphones e crianças, desenhos, tudo, então a criança aprende muito mais a visão nesse ambiente próximo, né? Então deixa de ser uma preocupação tanto por ser um smartphone, mas por conta dela aprender a visão. Porque antigamente, pelo menos na minha época, assim, a gente não tinha tanto essa tecnologia. Então você brincava, você jogava bola, você brincava na praia. O desenvolvimento da sua visão era mais pleno. Hoje você percebe que alguns estudos estão mostrando que o índice de miopia em crianças está crescendo bastante. E aí se associa às atividades que a gente chama de indoor, né? Em ambientes fechados. E aí você deixa de exercitar a sua visão em ambientes externos. E aí nesse ponto entram os aparelhos eletrônicos, né? Que prendem nossa atenção no ambiente mais próximo. Próprio ensino, a gente, né, está acostumado com a lousa que numa classe normal tinha uma distância regular. Já né? era um exercício, né? Você se habituava a olhar mais longe, né? Agora, até as escolas hoje têm, né, o recurso eletrônico. Sim. Então, você até tem a lousa, o professor à frente, mas muito é acompanhado ali de perto, né? O papel que antes era dos livros e a questão... Eu acho que tal... O doutor pode reforçar ou não, se além dessa questão da proximidade, o fato da luminosidade do aparelho interferir de alguma forma, ou se ele tiver dentro de uma sintonia com a luz ambiente, isso não interfere, doutor? Não, o contraste dos aparelhos é muito importante, né? É pior assistir qualquer coisa numa tela no escuro? Bem pior. O ideal é que você tenha uma luz, você não assista na penumbra, né? Um quarto escuro com um aparelho eletrônico ligado. Nem para televisão é ideal, né? Mesmo a distância é um problema? Mesmo a distância não é ideal. O ideal é que você tenha um foco de luz próximo para você evitar que a sua concentração fique totalmente naquele aparelho, entendeu? E aí você pode ter o desenvolvimento de sintomas. E o pessoal que gosta de ver série, filme com a luz apagada para imitar o cinema em casa, isso aí já não é recomendado, então? Na verdade, pode pôr um abajur, é um hábito, assim? Né? Pode pôr, eventualmente, uma luzinha frágil. Se você, o cinema até às vezes tem umas luzes laterais, né, que você... fracas, né? De emergência, fracas, mas que ficam ali, entendeu? Então talvez não tragam. Claro que dentro de um potencial de inúmeras patologias que você pode ter na vista, talvez não seja um dos maiores problemas, né? Mas o fato de você aproximar esse contraste, colocar o contraste do celular, do smartphone, do tablet no máximo e no ambiente escuro, isso não é muito bacana, né? Para a visão do modo geral, né? Ô Fernando, a cenoura é bom para os olhos, é isso? Dizem, né? Dizem, o ele não usa óculos, então... Isso o que dizem no curso, Fernando? Cenoura e o que mais? Da cenoura especificamente eu ainda não chegou nesse ponto? Não cheguei num estudo ainda relevante.
Mas Os aí, beta-carotenos em geral, né? onde se encontram além da cenoura, o que mais? Doutor? Cenoura, as beterrabas e tem vários alimentos assim que ajudam bastante. O mais comentado... Tem algum que faz mal para a visão? Para a visão, geralmente gorduras, né, em geral, fazem mal, estão associadas até a desenvolvimento de catarata, né? E dietas muito ricas em gorduras e pobres em proteínas. Geralmente podem estar associados ao desenvolvimento de algumas doenças, né? E existe assim, o senhor saberia dizer qual tipo de gordura ou em geral? Geralmente em geral, né? A gente tem as gorduras insaturadas, né? Que hoje em dia estão mais, não sei, você pode até me ajudar, estão um pouco mais, as gorduras trans, na verdade, né? Agora tem uma preocupação muito grande, né? A gente tá... Porque existem gorduras boas e uhum. existem as gorduras ruins, né? Os governos estão acabando com a gordura trans. A gordura trans, para quem não sabe, é uma gordura que foi fabricada pela indústria alimentícia para dar sabor aos alimentos. Ela não existia. Então aí por que a preocupação? Porque o corpo nunca viu aquilo, né? O teu corpo se depara com um elemento químico ali que ele nunca teve contato na vida. Ele vai falar, que é? Na vida que eu digo assim, na existência da humanidade, né? Sim. Ele vai falar, o que é isso, né? Então Sim. ele não sabe exatamente como lidar. Por isso que as gorduras trans estão... por isso que é tão importante a gente não ingerir gordura trans, Sim. né? Mas existem a gente tem às vezes um pouco de preconceito contra a gordura. A gordura é importante também, desde que de uma forma balanceada e não exagerada, como você falou, né? Sim, porque aí o consumo exagerado de algum tipo de alimentos podem levar a doenças que aí podem causar prejuízo à visão. Por exemplo, diabetes, hipercolesterolemias, e doenças de hipertensão arterial, obesidade. Então são doenças que traz uma série de outras doenças. Série de outras doenças, não só, obviamente, oculares, mas que traz uma série de outras doenças. A hipertensão, né? Ela afeta muito a questão da visão também, doutor? Sim, principalmente em patologias de fundo de olho, né? Doenças de fundo de olho, né? Que se localizam na retina. Se essa hipertensão tiver, de certa forma, controlada com medicamento, é menos preocupante menos ou uma coisa não tem relação direta? Não, sim. Quando você consegue um controle da sua hipertensão, quando o paciente toma a medicação, faz uma dieta adequada, enfim, os malefícios que isso causa no olho são bem menores, né? Mas quando se trata de uma doença descontrolada ou ainda desconhecida pelo paciente, quando você faz o exame minucioso, você consegue até detectar muitas vezes o paciente descobre ser hipertenso por um exame visual, né? Você faz o exame de mapeamento de retina, você percebe que os vasos estão alterados. Que a pressão está maior, né? E aí você fala para ele, olha, você tem acompanhado a pressão? Não, faz tempo que eu não vou no cardiologista, olha, é bom você ir. E às vezes ele volta depois e fala, pô, doutor, eu estava realmente hipertenso, minha pressão estava lá no alto. Aliás, então, é impressionante, vira e mexe tem esses mutirões para aferição. A gente pensa que é bobagem, né? Não. Na rua, vamos ver, passa aqui para ver como é que tá. O cara é mega hipertenso e nunca toma remédio? Não, nem sabia. Sim. Eu tenho dor de cabeça, fico meio tonto e tal, mas nunca soube que tinha. Sim. Aí, às vezes tarde, né? Muito tarde. Às vezes aí o tratamento acaba tendo um efeito que vai salvar a vida do cara, mas a qualidade de vida dele já está comprometida, enfim. Apesar da gente estar vivendo num mundo bem globalizado e bem atualizado, com tanta informação, a gente ainda percebe muito desinteresse, muita desinformação ainda, né? Principalmente no ramo médico, né? Isso é muito preocupante, né? Não só para isso, mas para todo tipo de doença, né? Muito bem, senhores, vamos para o intervalo rapidinho, 9:01. Na volta a gente vai dar aquela pincelada, o Fernando vai falar também sobre, você está gostando do trabalho do Gesualdo Ferreira no Santos, e aí nós vamos conversar com o Dr. Fabrício a respeito da questão da proteção dos olhos, né, que era a nossa pauta original aqui no programa, nós demos uma desvirtuada aqui, mas vamos falar sobre óculos, sobre peças, né, que você compra aí no mercado alternativo, digamos assim, que não são lá tão boas para a sua saúde, enfim, serão temas do próximo bloco. 9:01 Entre Linhas volta em 3 minutos, até já. 92.5 Santos FM. Santos FM. Apoio Cultural. A construtora Miramar traz um empreendimento inédito e inovador para você morar, trabalhar e até se hospedar em um só lugar. Praia Mar Corporate, com flexibilidades de lajes para vendas e locações, de 31 a 1.790 metros quadrados. Um dos mais completos heliportos do país, com hangar e estacionamento. Passarela que liga ao Praia Mar Shopping e marcas exclusivas, Hotel Sheraton e Outback. Venha conhecer.
Construtoria, Rua Guaió 66, Santos. Saiba mais, construtoramiramar.com.br. Praia Mar Corporate, seu melhor endereço para trabalhar, morar e se A hospedar. leishmaniose é uma doença grave que pode ser fatal para o cão e você. O mosquito palha é o responsável por transmitir a doença, infectando os cães e levando o perigo para dentro da sua casa. Evite que os cães sejam picados pelo mosquito. Excalibur é a coleira recomendada pela Organização Mundial da Saúde como uma das ferramentas de controle do mosquito. Excalibur possui tecnologia exclusiva que o protege por até 4 meses, sem necessidade de retirar para banhos. Excalibur, a melhor proteção contra o mosquito transmissor da leishmaniose. O Cicobi Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas e no final do ano o lucro é dividido entre os cooperados. Além disso, eles contam com atendimento diferenciado e personalizado que é a nossa marca registrada. Para saber mais, procure uma agência mais próxima ou acesse cicobiunimais.com.br/coop/metropolitana ou nas nossas redes sociais. Cicobi Unimais Metropolitana, há 25 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Jornalismo e informação de interesse público. Santos FM. A voz da cidade. Se você busca um lugar para fazer sua festa, exposição ou até mesmo grandes eventos, o Mendes Convention Center é a sua melhor opção. Localizado no bairro do Gonzaga, o Mendes Convention Center possui 5 salas e um pavilhão que certamente atenderão suas expectativas. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 3228-7500. 3228-7500. Seu evento no melhor lugar de Santos. O mundo hoje é rápido. É preciso estar a favor do tempo, perto de tudo para viver melhor. E se no conceito espaço esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo? O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home, um apartamento inteligente conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real, onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana, 19. Vendas 3513-3199. CYW 635, Santos FM 92.5. Santos FM, emissora da Associação Cidade de Santos. 92.5, Santos FM. Confirmando 9 e 5 de volta com Entrelinhas desta terça-feira, vamos à nossa janela esportiva. Eu já dei a minha opinião aqui, viu, Fernando? No começo do programa, você ouviu a respeito do jogo do Santos. Queria ouvir você. Assim, eu tô no misto entre cornetar e ser equilibrado, né? Porque a gente ficou mal acostumado com aquele time do Sampaoli voando ano passado, né? E mesmo no começo de temporada, aí o time muda, né? De filosofia completamente. E o que chama a atenção é a questão do preparo físico do segundo tempo e as lesões musculares logo em 2 jogos, né? Ontem tivemos mais, né? O Arthur Gomes, o Derlis não viajou também porque sentiu desconforto muscular. Enfim, eu acho que mais do que questionar o Gesualdo agora é saber se o time não está conseguindo aplicar na prática o que ele pede porque o preparo físico não é o ideal. E aí você precisa perguntar para o preparador físico se isso faz parte do tipo do trabalho dele, que é começar mais devagar, né, com menos carga, mais bola, e ampliando para que se chegue em determinado momento com o time com mais pulmão, né, mais forte fisicamente. Mas, de qualquer forma, como a gente não tem essa informação ainda, né, a sensação que dá é que o time jogou mal as 2 partidas e ontem ganhou porque deu uma sorte danada no final, né? Eu acho que a gente precisa ponderar algumas coisas, né? A gente tem que ponderar que o Santos ainda tá sem o Soteldo, que é o principal jogador. Aliás, a Venezuela foi eliminada ontem. Que bom. Ele já pode vir embora, não precisa nem jogar a última partida quinta-feira, porque não faz necessidade. O Santos tem que correr atrás de liberá-lo logo, né? Exatamente. O Soteldo faz muita diferença, porque é o melhor. Acho que junto com o Sanches é o melhor jogador da equipe. Ontem sem o Marinho. O Santos perdeu jogadores. Quando eu vejo assim, a importância, além do Gustavo Henrique, tá sem o Lucas Veríssimo, que tá também no departamento médico, e sem um lateral esquerdo mais contundente que o Felipe Jonathan, né?
Por outro lado, eu acho que a gente tem que dar um tempo por outro lado não, pelo mesmo lado ainda. Acho que a gente tem que dar um tempo pro Gesualdo que chegou agora. O problema que eu vejo, Alex, é o seguinte. O Gesualdo não é da escola bielsiana. Podemos dizer assim, né? Guardioliana. Também. Que é o Bielsa, Louco Bielsa, né? E que vem, de onde vem o Guardiola e de onde vem o Sampaoli. Se a torcida do Santos gosta, e eu acho que se acostumou de ver a intensidade, principalmente em perdeu a bola, todos atacam a bola para tentar recuperar essa bola, e de querer fazer gol o tempo inteiro, né? Que era uma marca do Sampaoli. E eu acho que a torcida do Santos gosta disso, e eu acho que isso é historicamente, porque o Santos tem o famoso 7-6 pro Palmeiras, né? O Santos tomava muitos gols, mas fazia muitos gols, então a torcida sempre gostava de ver o time no ataque fazendo gols, não importa se tomasse. O Gesualdo me parece de uma escola diferente. E aí é que eu acho que talvez possa ter um erro de avaliação do nosso presidente José Carlos Pérez. Porque se ele queria continuar seguindo a escola do Sampaoli, que é a escola do Bielsa, de onde o Sampaoli vem, ele deveria ter procurado um auxiliar do Sampaoli, que a gente citou alguns, né? Alguém nesse estilo. O Gesualdo me parece... Eu acho que ele quis um técnico mais barato e que não polemizasse tanto com ele, que é um sujeito centralizador. Pode ser. Porque o Gesualdo já está brigando com a imprensa. Aí você viu a coletiva dele ontem? Estava bravo, né? E não fazia o menor sentido. Ele não deixa as pessoas terminarem as perguntas, né? Eu acho que não tem necessidade também dele se defender dessa forma. Tá muito cedo, né? Eu acho que tá muito cedo. Pergunta é pertinente. Você tá vendo o jogo, o time não tá bem, você quer saber o que tá acontecendo. Agora, a gente há de se lembrar também que no primeiro amistoso que o Santos fez no ano passado, foi contra o Corinthians em Itaquera, o Santos engoliu o Corinthians, né? O Santos colocou todos os seus jogadores, com exceção do Vanderlei na época... Tem uma foto, né? Tem, no campo que de mostra ataque, os né? 10 jogadores do Santos e o Corinthians todos na defesa. Então, assim, eu acho que o que o Sampaoli fez no ano passado caiu por terra também um pouco desse negócio, temos que esperar, temos que dar tempo ao treinador, né? O Sampaoli rapidamente conseguiu implantar uma filosofia, né? Mas agora, assim, o que eu ouço muito e concordo não existe um estilo certo. O Gesualdo pode ter um estilo diferente, desde que ganhe, está certo, né? Desde que faça um bom trabalho, está certo. Então, agora a torcida do Santos precisa se preparar para um estilo diferente do que estava acostumado no ano passado. Isso me parece muito claro. Agora, vamos esperar os reforços, o Soteldo voltar, né? E principalmente chegar reforços, porque o Sampaoli... ano passado chegou com uma lista e foi atendido em muitas contratações, né? O Soteldo, o Felipe Jonathan, o Everson, uma lista grande, agora não vou conseguir, mas foram mais de 10 contratações. Você não pode falar do Cueva e do Cueva, Uribe. não. O Cueva foi uma tremenda bola fora do presidente. Ainda que ele estivesse na lista do Sampaoli, o presidente devia chegar e falar, olha, aqui não. Por esse preço, né? Por esse preço e esse jogador que tem um histórico de problemas, não dá, né? Acabou trocando o Bruno Henrique pelo Cueva, os valores, né? E a gente sabe, o resto a gente não precisa explicar. Então eu acho que a gente precisa, e o Gesualdo precisa também apontar. Outra coisa que a gente falava fora do ar, né, Alex? O Gesualdo não me parece um workaholic como o Sampaoli. O Sampaoli conhece todo mundo, todos os jogadores de todos os clubes, as características. O Gesualdo estava fora do mercado da América do Sul, né? Aí eu volto ao perfil do treinador. Se a gente queria alguém que já conhecesse, que apontasse, olha, traz aquele, traz esse, precisava de um treinador da América do Sul que fosse aqui dos nossos países vizinhos, porque no Brasil realmente eu acho que tá complicado escolher treinador. Muito bem. O doutor Fabrício, tem dirigente que precisa de óculos? Muitos, né? Que não enxergam, não estão enxergando. Inclusive o Leco, né? Do São Paulo. Eu, como um São Paulino, sofredor nos últimos 10 anos aí. Ofereceu 1,5 milhão pro Daniel Alves por mês, com a justificativa de que traria um parceiro para bancar esse salário. E não trouxe. Pelo ainda, que me consta, até agora não veio, né? Talvez tenha sido um golpe um pouco fracassado, né? Eu imaginei que na época veiculou-se essa notícia de que traria o Daniel Alves, porque junto com o Daniel Alves traria uma série de benefícios, né? E eu ainda não vi esses benefícios, nem tão pouco no campo, né? O São Paulo tem o Cueva dele hoje, que é o Pato, né? Sim. Tem o Pato, que também teve um gatilho salarial agora, né? Sim. E o Pato é o cara que não quer nada com a vida. O Pato me parece, você que é São Paulino, acompanha mais de perto, tá com o bucho cheio, né? Parece que sim, né?
Desde pequeno, parece assim, desde que ele foi lançado ao futebol lá no Inter, com seus 17 anos, que já estourou. Ele jogou um e pouquinho foi rapidamente e- pro Milan. Parece que ele se acomodou nesse fato de que ele, muito jovem, foi lançado ao mercado. Ganhou Já muito ganhou dinheiro, muito, né? já foi assim, status de craque muito cedo. E rapidamente fez um bom trabalho no Milan, nos seus primeiros anos. Inclusive, fazendo 3 gols do Real Madrid num jogo épico lá. Tanto que o Corinthians comprou ele do Milan já, Sim, né? Com, sim. com o Pato em declínio. Em declínio na Europa, né? Sem mercado na Europa, né? Ainda veio, fez um bom trabalho aqui no... O Corinthians acabou saindo por outros motivos, enfim. Mas ele até fez um bom primeiro trabalho Eu já no São Paulo, sinceramente né? acho que no Corinthians ele já não rendeu o que se esperava dele, Sim, né? porque talvez ele tivesse já entrado nessa questão que a gente falou de estar acomodado, já ter ganho tudo muito cedo, né? Aham. Se não me engano, ele veio pro Corinthians com 24, 25 Eu anos. não lembro a idade, certo? E aí Novo foi demais. bater aquele pênalti contra o E aí Grêmio. foi bater que aquela ele- cavadinha, então assim, saiu Aham. daquela maneira. Mas ali já dava a impressão dele já estar acomodado com o fato de muito novo já ter ganho tudo, né? E ainda foi pra China ganhar mais dinheiro ainda. Sim, o Né? mercado... E aí, por chinês luxo, tava- virou genro do Silvio Santos. Também, Pois é. não é isso? Mas Virou ele sempre teve essa preocupado. característica. Ele foi genro do Berlusconi, Foi Gianluca Berlusconi, sim. Morou durante um tempo no Milan. né? E então essa impressão que eu gosto de usar essa expressão do bucho cheio, porque às vezes a pessoa precisa ter a cabeça muito no lugar Ah, com para certeza, ter né? muito dinheiro, ganhar muito dinheiro e ainda almejar mais coisas na vida. Com certeza, né? Tem pessoas jogadores, inúmeros jogadores que não estão... Teve agora recentemente o próprio... Pegando um gancho aí nesse acidente trágico do Kobe Bryant. Mas ele era um jogador com essa característica, né? Inclusive fazendo livros, tudo, porque ele nunca estava satisfeito com o que ele já tinha. E olha o que ele já teve, né? E é Olha o que ele impressionante era. como essa é uma característica de muitos jogadores do basquete, do vôlei, do tênis. No futebol são casos raríssimos, Sim, né? serem insaciáveis, né? Eu acho que o principal é o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo podia estar tranquilo da vida lá Sim. no Real Madrid. Ele era rei lá. Sim. O time tinha um outro patamar com ele lá. Esse é mudando de patamar, viu, Bruno Henrique? É o Cristiano Ronaldo. Aí o cara saiu da zona de conforto para tentar fazer história na Juventus. O Messi não é assim, né? É verdade. Então o Cristiano Ronaldo talvez seja o que mais se aproxime de jogadores do basquete, do futebol americano, né? Do vôlei, do tênis, da natação, enfim. Do automobilismo, né? Caras que às vezes buscam o desafio. Como o Kobe Bryant também era. Eu vi uma entrevista com... Desculpa te interromper. Uma entrevista com o Carlos Tevez uma vez, ele brincando. Perguntaram pra ele como era o relacionamento dele com o Cristiano Ronaldo na época do Manchester United. E ele até contou uma passagem engraçada que diz que ele sempre chegava pra treinar, por mais cedo que ele chegasse, já estava o Cristiano Ronaldo lá. E aí um dia ele comentou que ele ia chegar mais cedo. Ele falou, chego pra treinar umas 8 horas da manhã, eu vou chegar às 7 horas só pra tirar um sarro no Cristiano Ronaldo. Ele chegou às 7 horas, o Cristiano Ronaldo já estava lá, chegou às 6h30. Ele falou, pô, não dá, eu não consigo chegar mais cedo pra treinar aqui, porque ele é o primeiro a chegar e o último a sair. Aí onde ele tá, né? Eu particularmente admiro, assim, você fala, Messi ou Cristiano Ronaldo, né? Futebol, técnica, habilidade, quem tem mais é o Messi, né? Sim. Isso me parece indiscutível. Agora, eu admiro demais essa vontade do Cristiano Ronaldo. Eu tava vendo outro dia um vídeo do treinamento no Real Madrid e os caras estavam fazendo flexão no campo. Enquanto todos os outros jogadores estavam fazendo uma flexão, o Cristiano Ronaldo fazia aquela flexão de bater a palma, né? Então, tipo o Rocky Balboa. Exatamente, né? Pra quem não consegue visualizar aí, o Cristiano Ronaldo ele tá sempre querendo ser mais que os outros, mas no bom sentido, né? Sempre querendo estar à frente, sempre. Pode ver o preparo físico dele que é absurdo. A idade né? que ele tem, né? Negócio invejável. Enfim, tomara que os bons exemplos fiquem, né? O futebol precisa muito de bons exemplos. O Cristiano Ronaldo é um cara, inclusive, com uma seleção mais fraca do que a Argentina em termos de talentos, ele já foi campeão com a seleção dele. O Messi não foi, mas eu tenho que tomar cuidado porque a geração PlayStation fica brava, né? Quando a gente critica o Messi, né? Deixa quieto. Eu não estou nem falando do Pelé nessa história, estou falando só do Cristiano Ronaldo. Muito bem, 9h16. Doutor Fabrício, vamos lá falar de óculos. Afinal de contas, hoje é um dia ensolarado, né? Sim, bastante. O óculos comprado no camelô, óculos pirata, sem certificação. Tá escuro o óculos, né? Tem uma película aqui, né? Deve ser bom, né? O que acontece se o sujeito usar um óculos desse, hein? O que pode acarretar? Esse é um dos principais perigos, né? Porque a pessoa usando um óculos comprado de maneira irregular, enfim, sem saber a procedência, ela achando que ela está usando um óculos escuro, ela está protegida contra o sol. E isso está longe de ser verdade, né? Porque qual é o grande problema do óculos escuro que não tem a proteção dos raios UVA, UVB, né?
É porque quando você está num ambiente escuro, a sua pupila, que é a menina dos olhos, ela dilata. Então, o mesmo raio de sol que entraria, o mecanismo de defesa do nosso olho, quando você está no sol sem óculos escuro, é a pupila fechar. E aí você consegue ficar mais protegido, né, teoricamente. Então, um dos maiores problemas do óculos escuro é que você perde esse mecanismo de fechamento pupilar. Então, a sua menina dos olhos dilata. Quando ela dilata, os mesmos raios solares que entrariam por um olho protegido por um óculos bom, entram por um óculos escuro que não tem essa proteção. Então você tem o olho sendo atingido pela radiação, né, UVA e UVB, de uma maneira maior, né? E aí você pode trazer uma série de problemas junto com isso, né? Doenças como catarata, como eu já mencionei, uma degeneração. Nós temos uma região no fundo de olho chamada mácula, que é uma região muito importante para a visão, né? Processamento visual. E a incidência de doenças relacionadas à mácula com exposição solar é muito grande, né? Principalmente em países, obviamente, tropicais, onde você tem um sol muito forte, e isso corrobora, né? A utilização de óculos escuros sem proteção. Esse é o clássico barato sai caro. Sim, é um dos exemplos mais clássicos disso, né? Quanto tempo demora para a pessoa começar a aparecer esses sintomas de problemas? Depende muito, né? Muito variável, né? Depende muito da exposição solar. Se você pegar uma pessoa que trabalha no sol das 7 da manhã, das 8 da manhã, hoje em dia você acorda às 6 horas da manhã, o sol já tá fino, né? Então, se você tem uma pessoa com ambiente que trabalha em ambiente externo praticamente o dia todo, a incidência de problemas relacionados à visão, caso ela não esteja protegida, aparece muito mais rapidamente do que uma pessoa que trabalha em ambiente externo, enfim, passa a maior parte do dia em ambientes fechados e protegidos. Então isso é muito variável, né? Falando um pouco da minha especialidade, por exemplo, eu sou especialista em catarata, então já peguei pacientes com catarata que foram desenvolver a doença com 80 anos de idade. Já peguei pacientes que têm catarata com 40 anos de idade. Além do fator genético, claro que é muito importante, mas a exposição solar, por problemas visuais, é muito importante. Existe uma doença no olho chamada pterígio, que é uma doença superficial, que está muito relacionada à exposição solar. Então, eu já peguei pacientes que trabalham em lavouras, em ambiente portuário, ficam o dia todo exposto ao sol e que tem essa doença com 20 e poucos anos de idade. É a questão de também não ter o hábito, né? Sim. De usar. Sim. Às vezes o cara nem precisa do óculos de grau, né? Propriamente dito, mas ele precisa desta proteção, né? Mesmo seu grau, né? Sim, sim, com certeza. Quem tem olho claro precisa de mais cuidado ou isso é sim, mito? não, isso é verdade. Na verdade, uma pessoa com olho mais claro tem a pigmentação menor do que uma pessoa com a íris mais escura, né? E essa pigmentação menor favorece as doenças relacionadas principalmente a fundo de olho, né? Então a pessoa já tem por natureza uma proteção menor, né? Então essas pessoas principalmente são mais orientadas e deveriam utilizar óculos com mais proteção, né? Mas muitas vezes a gente percebe que na prática isso não acontece, né? Talvez pela desinformação de que aquilo é tão, né, o hábito, né? Você está passando por uma banquinha, por uma loja ali, você vê aqueles óculos e você fala, não tem problema, tal. E também pelo desinteresse, né, de talvez procurar um médico oftalmologista que possa te orientar a usar um óculos, né? Eu já tive pacientes que, mesmo eu orientando o paciente a utilizar um óculos com proteção, ele chega na consulta e já dá aquela risadinha e fala, doutor, desculpa, mas eu comprei esse aqui. Então, às vezes você também dá murro em ponta de faca, né? O que me chama a atenção é o fato de que é uma situação sabida publicamente, né? Que é um problema de saúde e está havendo aí de tudo quanto é forma. Claro que de vez em quando tem umas apreensões, você vê lá brinquedo, por exemplo. Sim. Alguns, inclusive, que vêm da China, né? Que a gente falou que a questão tóxica do brinquedo, a criança põe na boca, pode ter um problema, enfim. E o óculos é a mesma coisa. Se você descer aqui do prédio e andar 50 metros para um lado, 50 metros para o outro, tem gente vendendo óculos desse jeito. Se você andar no centro de São Vicente, em Vicente de Carvalho, no Gonzaga, você vai achar gente vendendo esses óculos. A pergunta que fica é, se a gente sabe que é um problema, né? Eu não estou entrando nem na questão fiscal da história, entrando na questão da saúde pública. E está à venda. E aí, Fernando? Eu entendo, por um lado, né, o lado das autoridades, que é complicado porque você tem a questão fiscal, de o cara não recolher imposto, mas aí, por um lado, há uma parte da sociedade que pressiona no sentido, a pessoa está só trabalhando, ela só quer trabalhar, ela não está roubando, né?
Então eu entendo que seja um pouco difícil também e polêmico entrar nesse combate mais forte, né? Não estou dizendo que as autoridades estão certas, tá? Mas existe esse outro lado. Agora, a gente viu nos últimos tempos, né, doutor, no Brasil tem várias lojas de óculos de sol. Isso eu estou falando lojas legalizadas, marcas que são famosas e tal, mas marcas que não são aquelas que a gente, um pouco mais antigas, que não são Ray-Ban. Tô tentando falar para não dar, para não fazer propaganda aqui, nem positiva nem negativa. Sim. Todos esses óculos, né? A Ray-Ban, ok, a gente sabe da procedência de tantos anos, tantas décadas, né? Mas essas outras marcas mais novas, que os óculos de plástico, lente de plástico, isso é confiável? Sim. Quando você tem revendedores confiáveis, marcas confiáveis, né? Hoje o procedimento de fabricação de óculos, sejam eles de grau ou óculos solares, né? Eles seguem normas bem rígidas, né? Fabricação, enfim, de qualidade. Então você consegue, tanto é que você vê inúmeras marcas hoje aí, que, inclusive de pessoas famosas, né? Que abrem... O cara lança uma linha, né? Lança uma linha de óculos, enfim, né? Mas na grande maioria são óculos de qualidade, são óculos confiáveis, a gente percebe que trazem benefício, enfim. Então não é só questão de você ter as marcas mais famosas, como Ray-Ban, como Police. Isso, Police, são as marcas mais antigas coisas. Que ainda estão no mercado, estão muito fortes no mercado, mas nós temos marcas novas muito boas também, com os mesmos padrões de qualidade, né? Agora, mudando um pouquinho aí o assunto exato, o carnaval está se aproximando, né? E a gente tem o costume, as meninas, rapazes, de pintar os olhos, de usar maquiagem. Sim. Há uma preocupação também com os olhos nesse sentido? Sim, também, né? Na verdade, quando você faz o uso desses de maquiagens, enfim, lápis de olho, produtos que você coloca ao redor dos olhos para esse tipo de carnaval, festejos, né? Estão muito em contato com uma glândula que nós temos no olho, né? Uma glândula principalmente onde nascem os cílios, né? E nós temos no olho em si, não só na parte palpebral, mas também na parte ocular, a produção de lágrima, um ambiente muito bem balanceado, né? Então, quando você faz uso desse tipo de material, maquiagem, lápis de olho, você acaba interferindo na respiração dessas glândulas, e aí você favorece o acúmulo de substância ali, entope os poros por onde teoricamente teria que respirar, a parte palpebral, e aí você tem a formação de doenças como blefarítica, umas doenças que a gente chama de como se fosse uma caspa de couro cabeludo que tem nos cílios, formação de terçol. Então você desbalanceia essa parte do olho, né? E você acaba tendo esse tipo de problema, né? Então a gente sempre orienta que o paciente não necessariamente tenha que abolir o uso de maquiagem, lápis de olho, esses produtos, mas que faça uma higiene palpebral importante, né? Então toda vez que usar maquiagem, usar produtos, chegou em casa, tira com demaquilante, com produtos oculares. Hoje nós temos uma linha de produtos para limpeza palpebral na parte oftalmológica muito bons, então a gente sempre orienta o paciente a estar utilizando. Shampoo neutro infantil, faz espuma durante o banho e aí dá uma esfregada nos cílios para tirar esse excesso, manter o ambiente ocular sempre saudável, né? Porque senão você começa a ter problemas, né? A história de escorrer a maquiagem com o suor, isso é uma preocupação também? Ou... Também. Protetores solares também, né? Não só de maquiagens, né? Hoje as mulheres estão muito mais... Mulheres, homens, todos, né? Mas principalmente as mulheres estão muito habituadas à utilização de protetores solares, né? Durante o dia todo, e principalmente ao redor dos olhos, né? Então não é tão incomum assim você pegar pacientes com queixas no consultório de olho vermelho, lacrimejamento, fotofobia, e porque os protetores em contato com o suor acabam escorrendo, né, na parte ocular. O que é o ideal aí no caso do protetor, né? Você passar em que região, deixar o que, tomar cuidado muito perto do olho, qual que é o ideal? Na verdade assim, o ideal é não tão próximo do olho, né? Você tem mais... O pessoal passa muito no nariz, né? Aqui mas nessa região e na testa. Isso, na testa. Existem linhas de protetores hoje já específicos para esse tipo de finalidade, né? São protetores solares que em contato com o suor não escorrem, né? Então são melhores assim nessa questão, falando particularmente na questão oftalmológica. Mas o ideal é que assim, você passe realmente no rosto todo, né? Inclusive em áreas assim próximas do olho, mas que você tenha um pouco de cuidado ao redor dos olhos, né? Não tão próximo.
porque principalmente se o protetor não for dessa linha como eu citei, em contato com o suor, não escorrer, vai arder, né? Eu pratico atividade física, futebol, já passo protetor solar, e mesmo no futebol não era tão incomum assim de passar o protetor no primeiro contato com o suor já começar a arder o olho e ter um pouco de dificuldade para... Então passar o dedo no olho, depois esquecer, né? Você esquece, né? Então é muito comum também. O cara né? Vai passa coçar, passa né, na mão, passa a mão, passa protetor e coloca. É muito comum esse hábito, né? Então tudo isso atrapalha, mas as fábricas, né, os fabricantes de protetores solares já estão atentos a isso. E hoje em dia você tem protetores aí de diversas marcas com esse propósito, né? Em contato com o suor ele seca, ele não escorre, né? Então... Doutor, a gente está caminhando para o final do programa, 9h28. Assim, hoje, só um último tema. A gente citou aqui algumas preocupações, alguns problemas, mas o que preocupa mais o profissional da oftalmologia hoje em termos de saúde dos olhos da população? Tem alguma doença, algum mal que precisaria ser mais trabalhado, a questão de conscientização, de prevenção, de tratamento? É a catarata, enfim. Hoje, o que move assim, a grande preocupação do profissional? A catarata hoje é uma doença muito prevalente, né? A gente tem o aumento da sobrevida do ser humano, né? Hoje em dia a gente vive muito mais tempo do que... Nós vivemos muito mais do que 50, 40, 50 anos atrás, né? A expectativa de vida hoje está muito mais aumentada e aí, com a expectativa de vida aumentada, os problemas de catarata aparecem com mais frequência. Mas a catarata nós chamamos assim de uma cegueira reversível, né? O paciente está com uma deficiência visual, acaba operando e melhora a visão, né? Agora, existem algumas patologias que realmente, se você não tomar cuidado e deixar passar, enfim, não procurar auxílio, podem realmente ser doenças que trazem cicatrizes, enfim, perdas visuais definitivas, né? Um grande exemplo é o glaucoma, né? Eu pego muitos pacientes de glaucoma, inclusive novos, cerca de 40, 35, 40 anos de idade, com glaucoma avançado e que não sabiam. Por desinformação, por desinteresse. O que é o glaucoma, pra gente explicar? Glaucoma é uma doença que ataca o nervo óptico no fundo do olho. Geralmente por um aumento de pressão intraocular, né? A pressão do olho aumenta, você tem um dano no nervo óptico e aí pode levar a graus de cegueira. Mas o glaucoma é uma doença que às vezes não é muito... o paciente não dá muita importância porque no início da doença ela não cursa com perda visual. Então o paciente acha que por ele estar enxergando bem ele não tem nenhum tipo de doença, o que não é verdade. E o glaucoma é uma doença que começa atacando a periferia ocular. Então você começa a perder campo de visão periférico. Você não perde um campo visual central que chame a atenção do paciente. Então muitas vezes ele já está com glaucoma perdendo o campo visual periférico e não procura auxílio, porque ele não reparou. Vai perdendo aos poucos, não tem essa percepção, né? Eu atendi um rapaz, 38 anos de idade, 2 meses atrás, que ele falou, olha, minha namorada me chama aqui do meu lado, eu não enxergo ela aqui. Ela precisa vir aqui para eu enxergar. Quando eu fui ver, ele estava com glaucoma avançadíssimo, 38 anos de idade, e nunca tinha ido ao oftalmologista. O que ele já perdeu pelo glaucoma, já perdeu. O glaucoma não é uma doença que você consegue reverter, você consegue controlar e evitar que ela progrida. Ela cresça. Mas a gente brinca, né? Eu uso uma analogia de um trem descarrilhado, né? Aquele trem está devagar, devagar, devagar. Se ele começa a descarrilhar e você deixa, ele vai atingir uma velocidade, uma hora ele... O glaucoma é a mesma coisa, né? Se você controla a doença com o uso de medicações, de cirurgia, você convive ele tinha muito bem, né? 38 anos e nunca tinha ido ao oftalmologista. Nunca tinha ido. A primeira vez que ele foi, a pressão do olho dele estava 4 vezes maior do que o normal. E o que causa esse aumento da pressão ocular? Inúmeros fatores genéticos, história familiar é muito importante, filhos, netos, enfim, parentes de doentes de glaucoma, é importante você fazer essa varredura, né? Algumas características anatômicas, pacientes orientais que têm um olho muito pequenininho tendem a ter um pouco mais de pressão no olho. Então é muito importante você consultar o oftalmologista anualmente, né, ou semestralmente. E a diabetes também é uma doença muito importante, né? Aliás, esse era o que eu ia reforçar agora, né? Não dá para você ficar... Eu, como uso óculos desde os 9 anos de idade, não tem muita escapatória, né? A gente sempre vai com frequência ao oftalmologista. Inclusive para quem tenha processos alérgicos constantes, né? Vira e mexe tem que ir lá pingar um colírio, alguma coisa. E aqui na região é bem comum, né? Mas não se admite, né? A gente até ao longo do programa falou, a pessoa tem informação, mas né, não tem essa coisa de procurar. Mas é inadmissível alguém que tem informação deixar correr frouxo dessa forma, né? Aí acontece o que o doutor acabou de dizer aqui. Deixa eu registrar no final do programa
aqui na nossa live. Vou colocar o a senhorinha Gomes, o Dirceu Arruda, a Maria Elizabeth Simões, a Cida Espinosa, nosso amigo Giovanni Lopes, que mandou parabéns pelo programa de hoje. Obrigado, viu, Giovanni? E todos acompanhando aqui esta edição do Entre Linhas, na nossa live no Facebook, tá certo? 9h32, tenho que fechar esta edição do programa. Doutor Fabrício Mourão Perino, médico oftalmologista da Vista Laser, participou conosco aqui do programa. Foi muito legal, a gente acabou entrando em outros temas aqui, mas o bate-papo fluiu e certamente teremos outras oportunidades para conversar sobre a saúde oftalmológica. Dar dicas para as pessoas é sempre importante, né, nesse sentido. Doutor, obrigado pela presença, um abraço, volte outras vezes ao programa. Obrigado, tá certo? muito obrigado pelo convite, estou à disposição sempre aí quando precisar. E muito bacana o dia de hoje, assim, vários assuntos muito interessantes. Muito obrigado, doutor, pela presença. Meu caro Fernando De Gaspari, um grande abraço. O senhor tem algum destaque final ou não? Só uma reflexão a fazer? Eu acho que fizemos ali na janela esportiva a nossa reflexão, né? Do Desopilamos Santos, o fígado hoje. né? A gente fala um pouquinho, talvez melhore, né, a irritação com o time. Obrigado, Fabrício, obrigado a Bia e obrigado, Alex, e aos ouvintes. Muito bem, muito obrigado ao Fernando De Gaspari, que em breve estará conosco novamente aqui no Entre Linhas, já que ele citou Beatriz Butiano aqui nos bastidores, acompanhando o doutor Fabrício, jornalista competente, nossa amiga aí de muito tempo, nesta edição aqui também do Entre Linhas. 9h33, fechamos o programa de hoje, que você ouve em reprise, logo mais a partir das 14h em bocnews.com, o canal de áudio do Boqueirão News, um dos importantes jornais aqui da nossa região. Curta também as nossas postagens em facebook.com/Entre Linhas no rádio, lembrando que assim que o programa terminar, a nossa live fica salva, você pode assistir novamente quantas vezes quiser. Fique atento por aqui na Santos FM, a informação não para. Em instantes, às 10 da manhã, tem o Santos News com a Ruth Guzmão, que volta com uma nova edição às 11 da manhã. Meio-dia, chega por aqui o Zé Torquato com o Zé News até 1h da tarde, e a 1h da tarde a vez do Caco Ferreira com o Tá em Jogo até às 2 da tarde. O Entre Linhas volta nesta quarta-feira, a partir das 8h30 da manhã. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal. Você ouviu Entre Linhas. Apoio MSD Saúde Animal, melhorando sempre a vida das pessoas e dos animais. E Sicoob Animais Metropolitana, há 25 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. A leishmaniose é uma doença grave que pode ser fatal para o cão e você. O mosquito palha é o responsável por transmitir a doença, infectando os cães e levando o perigo para dentro da sua casa. Evite que os cães sejam picados pelo mosquito. Excalibur é a coleira recomendada pela Organização Mundial da Saúde como uma das ferramentas de controle do mosquito. Excalibur possui tecnologia exclusiva que o protege por até 4 meses, sem necessidade de retirar para banhos. Excalibur, a melhor proteção contra o mosquito transmissor da leishmaniose. O Sicoob Animais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas e no final do ano o lucro é dividido entre os cooperados. Além disso, eles contam com atendimento diferenciado e personalizado que é a nossa marca registrada. Para saber mais, procure uma agência mais próxima ou acesse sicoobianimais.com.br/coop/metropolitana ou nas nossas redes sociais. Sicoob Animais Metropolitana, há 25 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Santos FM 92.5